Olá, pessoal. Então vamos dar continuidade à regência verbal. Então nós vimos alguns verbos e a sua regência. Agora nós vamos ver outros exemplos. O verbo custar, no sentido de acarretar, causar implicações, é VTDI, é verbo transitivo direto e indireto. No caso de significar indicando preço, custo, ele é verbo intransitivo. Exemplo: o impulso custou-lhe muito esforço. Então, neste sentido aí, é VTDI. Por quê? Porque é no sentido de acarrentar. O impulso acarrentou-lhe muito esforço. O lhe é o objeto indireto, enquanto que muito esforço é o objeto direto, né? Porque ele não pede preposição. Segundo exemplo, a conquista do pão custa ao pobre muitos sacrifícios. Neste caso, como é VTDI, então ele vai ter o significado de como se ele estivesse querendo dizer assim, a conquista do pão implica ao pobre muitos sacrifícios. Então, ao pobre, a gente tem aí o objeto indireto por causa da preposição a, e muitos sacrifícios objeto direto, porque ele não pede preposição, né? Então custa algo a alguém, né? Custa o quê? Qual é o algo? Muitos sacrifícios. A alguém. Quem é este alguém? Ao pobre, né? Este exemplo, aquele casaco custou R$ 300. Bom, aquele casaco custou. Ele é verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento. Então, os R$ 300 não é complemento, ele é adjunto adverbial, ok? Por causa do verbo que é intransitivo. Outro verbo, proceder. Ele tem dois significados dependendo da regência dele. O primeiro significado é quando ele é VTI, que significa proceder no sentido de dar início, de realizar. Agora, no sentido de originar-se, agir, comportar-se, ele é verbo intransitivo. Exemplo: o juiz procedeu ao julgamento. Bom, se é VTI, qual é o sentido desse procedeu? É dar início, realizar, né? O juiz, aí você substitui, o juiz realizou o julgamento. Neste caso, então, VTI, porque procedeu, precisa da preposição, neste caso é a, né? E o objeto indireto, que é o complemento, ao julgamento. Segundo exemplo, seu argumento não procede. Bom, é verbo intransitivo, não pede complemento, porque ele por si só já explica. Seu argumento não procede. Seu argumento não age, não tem procedência, ok? Mesmo não tem procedência, não se comporta. Outro exemplo, João não procedeu bem durante a cerimônia. Ele é verbo intransitivo porque é no sentido de comportar. João não comportou-se bem durante a cerimônia. Então, esse bem é adjunto adverbial de modo do verbo intransitivo procedeu. Ou outro exemplo, o navio procede da Itália. Bom, é no sentido de originar-se, né? Ele, como se ele tivesse partido, ele surgiu, ele se originou da Itália. Então, o navio procede da Itália. Ele vem da Itália, né? Então é verbo intransitivo, porque da Itália é adjunta adverbial de lugar. Bom, em avisei o menino do seu recado, empregou-se o objeto direto para a pessoa e o indireto para a coisa, avisar alguém de alguma coisa. Já em avisei seu recado ao menino, empregou-se o objeto direto para a coisa e o indireto para a pessoa, avisar alguma coisa a alguém. Ambas as construções, elas estão corretas. Informei o gabarito aos candidatos. Informei algo a alguém. Informei, verbo transitivo direto e indireto, porque o gabarito é objeto direto, aos candidatos, objeto indireto, porque ele precisa da preposição a. Outro exemplo, informei os candidatos do gabarito, VTDI, porque informei algo a alguém, tá? Próximo. Agora vamos para os exemplos comunicar e cientificar. São verbos transitivos direto e indiretos. Então vamos para o exemplo aí, ó.
Comuniquei o resultado aos alunos. Comuniquei algo a alguém. Ele precisa ser verbo transitivo direto e indireto, VTDI, porque eu comunico o quê? Eu comunico algo a alguém, ok? Então, a alguém, a preposição ela vai ser acompanhada a este alguém que a gente está especificando, no caso, aos alunos. Eu comuniquei o resultado. Outro exemplo, cientifiquei os alunos do resultado. Também é VTDI, né? Cientifiquei algo a alguém, ok? A gente agora tem o paralelismo sintático, tá? Que é o quê? Prefiro laranja à maçã. Preferir é um verbo que ele tem algo muito interessante que a gente tem que prestar atenção, tá? Ó, em prefiro laranja à maçã, o substantivo laranja foi empregado sem o artigo definido a. Por essa razão, o a antes de maçã é meramente a preposição regida pelo verbo preferir, tá? Então, preferir, quando você prefere algo a quando você usa o preferir, no sentido, né, de escolher alguma coisa ao invés da outra, você tem que fazer o paralelismo entre essas duas coisas que você prefere ao invés do que você não prefere, entre eles tem que ter o a. Prefiro isso a aquilo, tá? Não é correto você dizer prefiro isto do que aquilo. Esse do que é errado, tá bom? Então, é isso. O verbo preferir, ele pede mesmo esse paralelismo sintático. Então, agora vamos para mais um exemplo aí, obedecer. Ele é transitivo indireto, tá? Regendo a preposição a. Então, é um verbo que pede a preposição a. Exemplo, o bom cidadão obedece às ordens do guarda, VTI, né? Obedece é VTI, verbo transitivo indireto. Quem obedece a algo, né? Obedece a algo. O que ele obedece? Este algo é as ordens do guarda. Então, tá craseado porque obedece pede, preposição a. O mesmo ocorre com o verbo derivado desobedecer. Então, tanto para obedecer quanto para desobedecer, ambos são o quê? Verbo transitivo indireto, ok? Porque pede a preposição a. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre regência verbal e até a próxima aula. Tchau, tchau.